Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs presentes, né? Estamos dando início a mais uma escola bíblica online, né? Nesse dia 23 de janeiro de 2021. A lição de número 4, Cristo e as cidades, dessa série de lições, uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. Então hoje, como já disse, Cristo e as cidades. O objetivo da lição é mostrar que Jesus, durante o seu ministério, se fez presente nas cidades de maneira transformadora, entenderam? Vamos lá. Mostrar que Jesus, durante o seu ministério, se fez presente nas cidades de maneira transformadora. Então, vamos já partir para o texto base, né? O texto base que nós vamos trabalhar hoje em Mateus 9, verso 35, Mateus 9, 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Tá? Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para essa lição. Senhor Deus, ó Pai, nesse momento nós damos início a mais esse estudo, Senhor. Que a Tua bênção esteja presente, Senhor, com o conteúdo desse estudo, Senhor, adentrando nosso coração, nossas mentes, ficando gravado, para que assim nós possamos cumprir a nossa missão na cidade, Senhor, levando a Tua palavra libertadora, a Tua palavra de alívio às pessoas que sofrem nas grandes cidades, meu Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, a Tua bênção a cada irmão que está ouvindo. Amém. Então vamos lá? Cristos e as cidades. Nós percebemos que nesse momento, né, de pandemia, nós vemos os noticiários, as pessoas falando sobre o desafio, né, ou como é que está a vida das pessoas na cidade, né? Tem coisas positivas e coisas negativas, né? Essa questão por causa da pandemia, as pessoas se distanciaram, né, uma das outras, né, trouxe alguns benefícios, a redução da poluição, da violência, no trânsito, dos acidentes, porque as pessoas ficam mais em casa. Por outro lado, as pessoas também estão distanciando, né, estão distanciadas umas das outras, né. Então, mas nós vamos ver como é que Jesus, a presença dele nas cidades, né, a diferença que Jesus fez nas cidades que ele percorria, né? Antes de nós passarmos para falar exatamente sobre a presença de Jesus nas cidades, às vezes nos dá a impressão, isso vai estar até na primeira questão, você que está com a lição aí, vai estudar, na primeira questão vai levantar essa questão, que às vezes nós lendo os evangelhos, né? Porque Jesus sempre usa o imaginário, ou histórias relacionado ao campo, relacionado não à região urbana, mas à região vamos supor, de campo, de criação de animais, de plantações, né? Então dá a impressão que Jesus ele estava ao redor da cidade. Ele usava essa linguagem, podemos dizer, porque ele mesmo, né, as pessoas que conviviam na cidade, e as pessoas também os arredores da cidade, as pessoas geralmente teriam suas vidas, mas buscar recursos que eles não produziam no campo, eles teriam que ir na cidade. Também, como o povo daquela época era um povo que estava muito ligado às cidades, na questão da presença de buscar o ensino das leis de Deus, ao templo de Jerusalém, outros lugares onde tinha sinagogas, geralmente as pessoas que saíam do campo também percorriam as cidades e lá encontrava com Jesus. Então, como também o campo está muito próximo da cidade, não vamos dizer que as cidades que Jesus percorria não eram grandes cidades como hoje nós temos aqui. Eram cidades, mas também não eram grandes para a época, mas comparado às cidades de hoje, não eram tão grandes. Então nós vamos ver algumas coisas sobre Jesus, né, o seu contato com as cidades. Então, dentro desse texto, a primeira coisa que nós temos que ver sobre a presença de Jesus
na cidade, que a presença de Jesus nas cidades era uma presença incansável. Uma presença incansável. Então, lá diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, entendeu? Ele não se cansava, né? Jesus fazia todo esse percurso de cidades em cidade, ele era um pregador urbano, né? Dizem os textos ali que naquela época ali havia mais ou menos 200 cidades e povoados na Galileia. Então, era um número grande. Então, Jesus foi um pregador urbano incansável, ele não se cansava, né? A presença dele era uma presença incansável. Então, Jesus não era sedentário, ficava num só lugar, né? Ele caminhava, ia de um lugar para o outro. Ele não era preguiçoso, né? Ele não ficava na cama, não ficava em casa. Então, a presença de Jesus, né, era incansável. Jesus estava sempre percorrendo as regiões ali, né? Sem as estradas empoeiradas, né? Empoeirentas, né? Os caminhos perigosos. Mas Jesus estava sempre caminhando de uma cidade para outra em uma presença incansável, né? Ou, além de incansável, essa presença de Jesus nas cidades, né? Era uma presença que Jesus estava incluindo as cidades, né? Diz o texto, continua o texto aqui, e percorria Jesus todas as cidades, né? Não era só Jesus percorria todas as cidades e povoados, ele percorria todas, não ficava uma fora. Todas as cidades e povoados no interior montanhoso da Galiléia. Então Jesus estava sempre ali. Ele não fazia como, ou não fez como alguns líderes religiosos da época, né, e até o preconceito de algumas pessoas da época, que lembra que o ministério de Jesus foi mais nas cidades da região da Galiléia. E a região da Galiléia, os galileus, eles não eram bem vistos pela o que era mais a região norte, né, pelo pessoal do sul, né? Até quando se pergunta, haverá, né, virá algum profeta da Galiléia? Mas Jesus não tinha esse preconceito, ele percorria todas as cidades, ele incluía todas as cidades, né? Essa palavra inclusivista meio complicado hoje, mas vamos falar que Jesus incluía, né? Jesus incluía todas as cidades no seu ministério, todo o povo de Israel ali, né? O povo de Deus, o povo escolhido daquela época. Jesus não fez nenhuma acepção, né? E principalmente na Galiléia, ele corria todas as cidades, né? Porque o próprio texto diz assim, lá em Tito 2,11, né? Diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os povos. Então, naquela região que a presença de Jesus ali, todo o território de Israel, Jesus contemplou todas as cidades e povoados. Ele não deixou uma de fora daquela região, né? Porque ele era uma presença, além de ser incansável, né? Ele percorria tudo, ele também era uma presença que incluía todas as cidades, não tinha nenhuma que ele deixava fora, né? Partindo disso aí dessa inclusão de Jesus em todas as cidades, quando essa presença incansável, essa presença que incluía tudo, também se manifestava também de uma presença de Jesus ali, uma presença de Jesus que era observadora. Jesus não fica só correndo, né, de cidade em cidade, andando por todas as cidades, né, todas as cidades, mas ele, todo esse trabalho incansável de Jesus, ele tinha tempo para ele parar, né, parar e observar. Então era uma presença que observava, né? Era uma presença observadora, né? Tanto que lá no texto de Mateus 9,36, né? 9,36, depois do 9,35, né? Ali, diz assim, vendo ele as multidões, né? Porque começa assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. E ele diz assim, e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitos e exaustas como ovelhas sem pastor.
Lembra que nas primeiras lições que nós trabalhamos aqui sobre as cidades, nós vemos que as cidades traz essas aflições, né? Essa exaustão. Então Jesus via todos aqueles problemas que sempre as cidades, a multidão, né, se acumula ali os problemas, né, as dificuldades ali, é muita gente, mas Jesus olhou para ela, viu como elas estavam aflitas, elas estavam exaustas e Jesus via elas como ovelhas, né, como pessoas sem liderança, sem pessoas que chegassem, as apacentassem e alimentavam suas almas. Então ele via essas multidões, então ele observava, né, ele via que nesse ambiente urbano da época, né, as pessoas sofriam, as pessoas estavam exaustas, porque às vezes na correria, vamos falar sobre, voltando aqui sobre a presença incansável, Jesus, ele era muito ativo, né? Mas às vezes nos centros urbanos, as pessoas são muito ativas, né? São muito ativas, né? As pessoas vão de um lado para o outro, mas eles acabam não observando, o próximo, a pessoa do seu lado, né? Mas Jesus, ele enxergava, ele observava, né? Ele via o que as pessoas precisavam, ele não era cego, né? Ele via o sofrimento humano, né? Ele observava. Então, Jesus não ignorava nem as cidades, nem as pessoas, né? Ele estava sempre observando, tanto da parte, vamos dizer assim, quando ele era incansável em todas as cidades, que era o macro, mas ele era micro também quando olhava para cada pessoa e via os seus sofrimentos. Então, o ministério de Jesus era um ministério que não ignorava o sofrimento das pessoas, né? E como muitos de nós podemos fazer hoje. Então, ele era uma presença incansável, uma presença inclusiva, uma presença observadora, que levava Jesus também a ter uma presença. Que tipo de presença? Uma presença compassiva. Jesus era compassivo, né? Ele via a multidão ali, ele se sensibilizou, né, com o sofrimento dela, porque a observação dele, ele não só olhou e ignorou, né? Não só olhou e ignorou, né? Porque assim, ele vendo as multidões, ele via as multidões, né? Porque estavam aflitas como ovelhas sem pastor. E diz assim, e vendo ele as multidões, né? Ele compadeceu, né? Ele compadeceu, ele viu o sofrimento delas, né? Ele se compadeceu pela aflição, pela exaustão que eles estavam, né? Jesus olhou, né? A presença dele incansável, né? De todas as cidades, de observação, ele olhou e viu como era a real situação de todas aquelas pessoas, né? E Jesus olhou, e Jesus se compadeceu, e Jesus procurou aliviar, né, o sofrimento daquelas pessoas, né? Ele procurou cuidar, né? Ele procurou ensinar, ele procurou salvá-las, tirá-las do sofrimento que eles estavam, né? Ele teve compaixão daquelas pessoas, né? E quando, vamos ver que todas essas presenças de Jesus, eu estou até talvez sendo um pouco repetitivo, né? Mas porque é como fosse vários degraus, né? Ou várias, separa os assuntos assim, para ser mais didático, né? Mas uma coisa leva a outra, né? A presença observadora de Jesus, que Jesus teve essa presença observadora e levou ele a ter compaixão, né? Mas levou a ele a ter um tipo de ação. Ele não só observou o sofrimento, ele só não teve compaixão delas, mas ele teve uma atitude, né? Uma atitude de intercessão pelas pessoas, né? Então, Jesus, olhando aquela multidão aflita, aquela multidão sem pastor, aquela multidão que estava ali, né, precisando de ajuda, e Jesus, né, é Deus, Jesus tem todo o poder, né, ele na forma de Deus tem todos, tem onipotência, onipresença, mas Jesus era Deus encarnado. Então Jesus, na sua encarnação, ele tinha se esvaziado de muito
dos seus atributos. Então Jesus, ele sabia que a presença dele não poderia ser constante, né, em todos os lugares. Então ele arregimentou, né, os 12, os 70, e esses aí seriam o quê? Representantes de Jesus, representantes dele para levar alívio às pessoas, tanto que ele envia os 12, envia os 70. Mas aqui ele intercede ao Pai, né? Ele fala que ele vendo ali o grande trabalho que precisaria ser feito, né? E a limitação dele como humano ali, que precisava ampliar o seu raio de ação, né? Então ele falava assim, ele orou, né? E falou com os discípulos, ele não só intercedeu, mas ele pediu para que os discípulos também intercedessem. Fala assim, então se dirigiu aos seus discípulos e disse, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua vinha, ou sua seara, né? Mande trabalhadores para a sua seara. Então, todas as cidades da região ali da Judéia, da Galiléia, era a seara, né? Era o lugar onde os trabalhadores, os que iriam fazer a colheita, teria que ter o seu raio de ação. Então, Jesus viu assim, a seara é grande, né? É grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus viu que mesmo ali os 12, os 70 seriam poucos trabalhadores. E ele rogou ao Pai e ele pedia para os discípulos, roguem ao Pai para que ele mande mais trabalhadores, né? Mande mais pessoas que possam, né, estar dispostas a empregar o dinheiro, os seus dons, os seus talentos para abençoar as pessoas da cidade com o quê? Com a proclamação do reino de Deus, né? Então a missão urbana é assim, se aquelas cidades já tinha várias pessoas e Jesus falou assim que a seara era grande, né, precisava muito trabalhar, mais trabalhadores, imagine hoje, né? As cidades, a quantidade de pessoas. Aqui mesmo onde nós estamos em Itapevi, pode ser considerada uma cidade pequena, mas pelos moldes daquela época, seria uma cidade bem grande, né? Com muitas pessoas, 200 mil pessoas. Então, nós temos que ter essa presença observadora, uma presença compassiva e ter uma presença intercessora. Fazer o trabalho, mas pedir para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores, porque é muito trabalho para se realizar. Então nós precisamos disso, nós precisamos rogar ao Senhor, né? Interceder pela cidade, ter uma presença intercessora, né? Podemos pensar em o quanto muitas vezes as pessoas, a cidade está afastada de Deus, nos seus desígnios, no seu anseio, né? Então vamos interceder pela cidade, né? Porque nós temos o trabalho de intercessão e nós também partimos para o trabalho de libertação. Então nós, os trabalhadores, não vamos só interceder, né? Lembra que eu falei, ó, no tópico 3 e 4, Jesus observou e Jesus teve compaixão e ele partiu para a ação, né? Agora nós podemos pensar em nós também, ele não só intercedeu pela cidade, né? Ele partiu por uma ação mais presente nas pessoas. Ele intercedeu ao Pai para que viesse mais trabalhadores, mas ele foi lá e fez a missão. Né? Levou o quê? A libertação. E quando ele fala com os discípulos, quando ele vai enviar os discípulos, ele fala assim, eu lhes dou autoridade, né? Deu-lhes autoridades aos discípulos e os enviou na cidade. É o que diz lá em Mateus 4, né? Não, Mateus 10, verso 1 ao 5. Diz assim, Mateus 10, 1 ao 5. Vamos ler aqui o que Jesus fez. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, né? Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então nós vemos aqui os motivos das aflições, da exaustão humana. Ó, e aqui fala o nome dos 12, né? Olha, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, né?
e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote foi quem o traiu. E diz assim, o verso 5. E Jesus enviou esses 12, dando-lhes a seguinte instrução. Aí fala das instruções, né? Então Jesus deu autoridade, né? Foi uma presença libertadora. Nós vemos lá, depois em Jesus envia 70, né? E depois nós vemos também o relatório daqueles 12, né? E os 70 quando eles voltam dando o relatório. Aqui na lição diz assim, Jesus não podia fazer sozinho todas as obras que fazia em todas as cidades. Ele então dá poder aos 12 para fazer o que ele fazia, né? Dá-lhes autoridade. Pregar que o reino de Deus havia chegado, curando os enfermos, ou curou os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expelindo demônios, sem cobrar nada pelos serviços, né? O poder de Jesus estava tão presente com os 12 que era como se o próprio Cristo estivesse presente na cidade, né? Quando Jesus fala, eu lhes dou autoridade, né? Não é só o poder de fazer milagres, mas é o poder vamos supor, distintivo, né? A própria autoridade de Jesus, eles representavam Jesus, representavam a pessoa de Jesus, a pessoa do Messias, e eles poderiam fazer as mesmas coisas ali, né? Trabalhar para libertar as pessoas, para trazer refrigério para as pessoas, né? Aquilo que Jesus fala em Mateus 11, né, 28, né? Jesus fala assim, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Jesus deu a sua palavra também para os discípulos, falando assim, venham a Jesus todos os que estáis cansados, né? Cansados e sobrecarregados, e Jesus os aliviará. E fala, tome sobre vocês o jugo de Jesus. As palavras daqueles homens eram falando em nome de Jesus, não em nome deles mesmos, para libertar as pessoas, trazer o sofrimento, né? Trazer alívio do sofrimento que aquelas pessoas. Então, refletindo aqui sobre a presença de Jesus, né? Nós temos que guardar assim, talvez bem firme em nossa mente, em nosso coração, como era a presença de Jesus nessas cidades, dentro desses versículos aqui do capítulo 9 de Mateus. Jesus era incansável na sua missão. Jesus não ficava em casa, não ficava dormindo, né? E essa presença incansável que ele queria que nenhuma cidade ficasse fora, né, do seu raio de ação, né? Não só pela distância, mas também por achar que aquela cidade, né, alguém poderia achar que não seria o caso de Jesus, achar que alguma cidade não tinha a importância de receber a visita do Senhor, né? Embora nós vimos que alguns até recusaram, mas Jesus ia lá e não fazia caso disso, e a presença dele era manifesta naquela cidade, mesmo quando eles o expulsavam ali, né? E essa presença que abarcava toda a cidade, era uma presença que observava. Jesus era uma pessoa que observava, e essa observação levou ele a ter compaixão das pessoas, ele interceder pelas pessoas, né? E ele libertar as pessoas, é o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer como hoje, né? Como que nós, como cristão, nós devemos trabalhar para produzir as mesmas coisas que Jesus produziu. Qual deve ser a nossa ação na cidade, dentro desses 6 tópicos aqui, como representante de Jesus? Qual que deve ser a nossa ação, né? Como é que nós devemos? Então, aqui, lembra-se que lá o texto fala na lição lá que Jesus não era cego, Jesus observava. Então, o que nós devemos chamar a atenção para nós? Vamos abrir os olhos para perceber as necessidades da nossa cidade. Perceber os necessitados, perceber as pessoas que estão sofrendo. Nós devemos abrir os olhos, né? Não devemos esconder. Hoje, muitas pessoas, né, ou são invisíveis, ou
para muitas pessoas, porque podemos falar que são os pais, as pessoas que sofrem, né? Ou outros, né, que se acham, né, que fecham os olhos para não ver os necessitados. Então aqui, para você pensar, você se considera uma pessoa de olhos abertos para os necessitados de sua cidade? Você tem que olhar, você tem que fazer uma análise, né, verificar a si mesmo, se você está com os olhos abertos para perceber os necessitados das cidades, né? Porque ao se conduzir pelas cidades, Jesus não deixava se conduzir por pautas agendadas e valores, não. As cidades que ele ia, né, ele abarcava todas as cidades. Ao se conduzir pela cidade, Jesus não se deixava conduzir por suas pautas, agendas e valores. Não são as cidades que dizem o que ir, onde, como, quando, ou para quem ou com quem ele vai fazer. Ele não deixava que as cidades ditem o seu jeito de ser, viver, sobretudo ver. Os olhos de Jesus são livres para ver o que e quem ele quiser. Então, às vezes as pessoas das cidades, se nós não tivermos um bom discernimento, nós podemos querer fazer uma mensagem de acordo com a agenda daquela cidade. Mas a agenda do cristão deve ser de acordo com as necessidades que Deus nos aponta, né? Com as necessidades espirituais. Então, nós devemos começar a levar os alívios para as reais necessidades das pessoas, que muitas vezes eles não estão buscando, né? Então, nós não devemos nos deixar influenciar pela cidade, né? Que o nosso olhar seja influenciado pela cidade, né? Porque Jesus viu as multidões aflitas, né? Hoje, muitas vezes as pessoas estão aflitas, necessitadas, né? Mas elas estão escondidas atrás de uma capa, né? De uma máscara, né? Vamos falar da pandemia, né? Essa máscara que todos nós usamos, né? Para nos proteger do vírus, né? Muitas vezes as pessoas já vêm há muito tempo usando essa máscara para proteger talvez a sua autoestima, a sua fraqueza, né? E as pessoas muitas vezes não gostam de mostrar o quanto são necessitados. Mas nós, com os olhos, né, com a autoridade de Jesus, com os olhos abertos, né, para as reais necessidades das cidades, devemos estar com esses olhos abertos e levar alívio para essas necessidades das pessoas. Então, nós vamos estar lá. Abrir os olhos para perceber as necessidades das cidades. E depois, nós temos que, depois que abrir os olhos, perceber as necessidades da cidade, hoje, né, nós devemos fazer o quê? Abrir a boca para proclamar, né, para clamar pelos necessitados de nossa cidade. De duas maneiras, né? Como é que nós vamos falar? Vamos interceder a Deus por essas pessoas, podemos interceder por esses necessitados, e também clamar a eles, né, para que eles se voltem para Jesus, para que eles aceitem, né, a mensagem do Evangelho, que é a única maneira deles terem alívio, né? Porque Jesus falou assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que só sobre ele, né, vai encontrar alívio, porque ele fala assim: porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente em Jesus, né? Não há nenhum outro nome que nós possamos ser salvos ou nos livrar das nossas aflições e da nossa exaustão. Não há outro alívio. Tem várias outras coisas que a cidade pode oferecer, né? Bebidas, diversão, mas isso por pouco tempo traz alívio. E as pessoas continuam aflitas, né? Podemos fazer até um paralelo ali embora não foi próximo à cidade, mas foi na cidade, mas quando Jesus encontrou a mulher samaritana e a necessidade da mulher naquele momento, até fazer um paralelo também com o tópico anterior, que nós não deixamos nos influenciar pelo que a cidade demonstra, né? A mulher fala ali que ela tinha necessidade de água, né? Ela estava exausta porque ela tinha que sair da cidade
ir para longe da cidade, lá no poço de Jacó, para levar água para a casa dela, né? Lá em Samaria. Isso causava aflição, né? Tinha os pecados dela, mas ela ficava cansada, exausta dessa caminhada. E quando Jesus falou que ele poderia oferecer água para ela, e ela queria essa água porque ela não queria estar voltando ao poço, aliviar a exaustão, Jesus abriu a boca e falou qual era a água que ele estava oferecendo. Ele falou assim, ó, esta água, aquele que tomar essa água, todas as coisas que a sociedade, que o mundo pode oferecer, que o material, né, que o materialismo pode oferecer, alivia por um tempo. Por isso que Jesus diz, aquele que beber desta água voltará a ter sede, né? Essa exaustão, essa aflição vai passar por um tempo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jamais terá sede. Então, é esta palavra que nós devemos levar às pessoas, né? Clamar as pessoas, chamar as pessoas, aos necessitados, a se voltar para Jesus, né? E às vezes nós paramos um pouquinho, né? Nós evitamos abrir a boca, né, de clamar pelos necessitados das cidades. Nós devemos estar sempre de olho, né, observando e levando a palavra de Jesus para aliviar o sofrimento dos necessitados e se eles realmente se renderem a Jesus, realmente ter o alívio completo, né, ter a vida em abundância que Jesus. Então, qual que vai ser o nosso compromisso missional, né? Essa lição é compromisso missional. Então, assim, na lição diz assim, de hoje em diante, assumo o compromisso de ser uma presença generosa na cidade. O que é uma presença generosa, né? Eu não vou dar uma palavrinha, né? Metade de uma palavrinha. Eu vou falar muito, porque quando se fala em generosidade, generosa, quer dizer, eu vou levar realmente as pessoas a conhecerem, vou falar muito da palavra de Deus, né? Então a pandemia do vírus, né, gerou uma pandemia de perdas, né? As pessoas perderam emprego, perderam saúde, perderam a vida, filhos, cônjuge, alegria, fé, sanidade, dignidade. Jesus, né? Uns perderam até Jesus, renda, imóvel e tantas outras coisas. Então nós devemos que olhar para as necessidades, né, e ser generoso com as pessoas. Não viva como se quem perdeu e se perdeu na vida não existisse, né? Olhe para essas pessoas em nossa sociedade com tristeza, lamentos, mas também com compaixão. Ofereça-lhe na sua ausência, ofereça-lhes não a sua ausência, mas encorajando, trazendo esperança, porque havendo oportunidade, vamos falar do reino de Deus. O reino que porá ponto final nas lutas e lutos quando for pleno. Então, nós devemos levar essa palavra de esperança, a esperança do reino de Deus, esperança da presença de Jesus na vida das pessoas, né? Agora, a presença de Jesus aqui, com a igreja sendo o seu representante, representando Jesus, mas também anunciando a essas pessoas que um dia o rei voltará, né? Jesus voltará e acabará o luto, acabará a morte, né? E nós seremos felizes na presença de Jesus, tá bom? Essa é a palavra dessa lição, né? Cristo e as cidades. Vamos seguir o exemplo de Cristo para as cidades, tá bom? Por hoje é só. Aguardo vocês até na semana que vem para mais uma lição, tá bom? Deus abençoe vocês.